Fala, Olá, Rodrigo. boa noite. Tudo bom, Opa, meu amigo? tudo bom? Eu estou aqui Graças a ainda Deus. organizando aqui, deixando pronto, porque esse negócio de live é a primeira vez. No assunto a gente domina, live é a primeira vez. Tecnologia, né? É. Beleza. Quantos nós já temos? 7? Por aí. Bom demais. Vamos começar exatamente às 8 horas, né? Para a gente não se perder, né? Para fazer um bate-papo gostoso, bacana. Estou pronto, tá aqui, legal. Vou colocar aqui um tripé aqui, estou arrumando o tripé. Show, 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 show. Você arrumou o fundo branco aí, legal, né? Já deixei tudo pronto. Ó. A gente que está acostumado a fazer reunião pelo Teams, né? É diferente um pouquinho, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu confesso que eu estou apanhando um cadinho, mas faz parte do jogo, né? Quem que é aluno aqui? Deixa eu ver aqui. Se tem. Tem muita gente aqui nova. Mas aí vamos começar exatamente às 8 em ponto. Que aí o pessoal, acho que o pessoal pergunta pelo chat, né? É isso? Por aí mesmo. Tá todo mundo entrando por enquanto. Show de bola. Vamos. Você quer começar de uma vez? A gente já começa. Pode seguir, Rodrigo. Depois eu Vamos faço ser as londrinos, então. observações. É, porque senão a gente vai ser muito londrino, né? Começar em ponto. Então, pessoal, muito obrigado, né, por quem está aqui, né, por quem já entrou essas 11 pessoas que estão, né? Isso foi uma ideia que o pessoal do grupo, né, do grupo Croton, seja Anguero, Nopar, Pitágoras, né, porque é sempre um tema, me pediram para que eu buscasse um tema interessante, um tema bacana, um tema que fosse indicar para vocês, dar um caminho. E o Guilherme, eu já sou cliente do Guilherme já há algum tempo. A gente conversa bastante a respeito de investimento, né? Lembrando que o Guilherme, ele faz uma perna, né? Das situações que a gente vai falar aqui, que a gente vai abordar, né? Existem muitas pessoas que falam assim comigo: ah, Rodrigo, mas comprar terra também é investimento? Sim, né? Investir em lazer também é investimento? Claro, com certeza, né? O que a gente vai falar aqui, quais são os melhores tipos de investimento para desmistificar algumas coisas, né, que a gente tem em mente. Isso aí acontece com uma certa frequência, muitos alunos me perguntam em sala de aula, né? E esse é um momento, né, um bate-papo gostoso, uma coisa legal, né, para a gente entregar bastante conteúdo aí para as pessoas interessadas, né? Então surgiu essa ideia da gente fazer essa live junto com a instituição, que é uma instituição que sempre busca, né, um diferencial, sempre busca trazer algo assim completamente de modo a adicionar, né, conhecimento aí aos nossos alunos, aos interessados, inclusive até professores, né, que venham a se interessar, né? Então, gente, 20 horas em ponto, nós vamos começar, tá? Já o nosso tema. Então, o tema escolhido foi investimentos, né? Falando, né, da nossa cultura, né, a cultura do brasileiro, né, em relação a investir, nós não temos essa cultura. Estima-se, né, que somente 6,2%, tá, das pessoas economicamente possíveis e ativas, né, do Brasil investam,
tá? A maioria de nós, brasileiros, nós gostamos de coisas extremamente de curto prazo, né? Isso aí é notório, é visível, né? Eu converso muito com os alunos dentro de sala de aula, e isso é muito fácil de desvendar o porquê, né? Eu sou daquela linha que nós deveríamos ter a matéria de economia doméstica no ensino médio, né? E uma matéria de investimento em qualquer que seja o curso. Ah, Rodrigo, mas não entendi nada, nada a ver. Eu faço farmácia, por que eu vou ter é, uma matéria de investimento dentro do meu curso de farmácia? Porque, de alguma forma, né, você vai ter que planejar algo, né, seja trabalhando para uma empresa, ou seja empreendendo, né? Esse conhecimento ele é vasto, ele é fundamental. Vou começar aqui com um breve histórico, né? Ah, Rodrigo, como que você entrou nesse mundo? Como que você está aqui dentro de uma live, dentro da instituição, para falar sobre esse tema, né? Eu comecei como muitos aqui, tá? Guardando um dinheirinho, colocando aonde? Guilherme, onde que a gente coloca o dinheiro? A gente coloca Geralmente na poupança ou no banco, né? Exatamente. A gente coloca na caderneta de poupança, né? Onde os nossos pais falaram, guarda sempre um dinheirinho, faz um pé de meia. Eu acho que alguns colocam até debaixo do colchão, né? Então eu comecei assim, guardando dinheiro no banco, né, em conta corrente, ou seja, eu tenho certeza absoluta que alguns aqui dentro ainda fazem isso. Você está iniciando, né, nesse quesito de guardar um dinheirinho. O gerente do banco vai virar e vai falar para vocês, mas você não consegue guardar dinheiro, nós temos uma solução para você. Faça o quê? O que eles oferecem? A primeira coisa que eles oferecem vai ser aquele famoso título de capitalização, né? Para poder forçar as pessoas a guardarem dinheiro. Título de capitalização, gente, não é investimento. Título de capitalização é você jogar na loteria, tá? E poucos gerentes falam isso para os clientes, porque eles têm metas para bater, né? Vender título de capitalização é uma meta que o banco impõe aos gerentes. Então eu comecei assim, com título de capitalização, com poupancinha, guardando dinheiro aqui, guardando dinheiro acolá, né? E tenho certeza que isso é muito fácil hoje, principalmente na era que nós estamos, né? Então, falando da nossa cultura é essa, tá? De guardar um dinheirinho sem muito conhecimento. O que a gente vem trazer? Que existem N opções para você poder investir. Seja no que o Guilherme vai poder definir aqui para vocês, que ele vai abordar com extremo conhecimento, extrema técnica, né? Mas existem outros investimentos que é possível fazer. Meu pai sempre virou para mim e falou assim, Rodrigo, compra terra, compra terreno, faz assim, faz dessa forma. Comprar terra, comprar terreno, comprar um lote é investimento? Sim. E como todo investimento, nós temos que botar na ponta do lápis, né? O que isso vai fazer de diferença para nós? Ninguém coloca na ponta do lápis o quanto que um terreno custa, porque você vai ter que pagar IPTU, né? Se ele for um terreno na zona rural, você vai ter que pagar ITR, você vai ter que ter manutenções, né, desse terreno, você vai ter que colocar segurança, né, porque você pode ter invasores, né? Então, você tem que pensar em todas as nuances que estão que circundam esse negócio. Rodrigo, eu comprei um prédio inteiro. Eu tenho um prédio inteiro para investimento. Ok. Você vai ter que buscar inquilinos, vai ter que buscar quem administre, vai ter que buscar administrador de condomínio, síndico, né? Então tem que ser colocado assim todos esses pontos para você considerar um investimento. Rodrigo, você falou que investimento tem várias facetas. Claro, um investimento em você mesmo, né? Vocês estão investindo o seu tempo aqui em nos ouvir, né? Para falar sobre o tema. Fazer uma faculdade é um investimento, né? Investimento em conhecimento, investimento em visibilidade, né? Então a gente tem várias formas de investir. Quando que começa a história do Rodrigo começar a investir, né, nesses produtos que nós temos aí disponíveis, né? A Aline falando fundos imobiliários aqui, fundos imobiliários é uma grande possibilidade, o Guilherme vai abordar, né?
Mas depois que eu saí da poupança, depois que eu saí lá do dinheiro do colchão, né, da capitalização, eu conheci um banco comercial. E essa é uma dúvida que muitos clientes falam para mim. Ah, Rodrigo, eu quero investir no Banco do Brasil. Ah, Rodrigo, eu quero investir no Santander, eu quero investir no Bradesco. Esses são bancos comerciais. São bancos que eles estão voltados mais para o seu dinheiro corrente, né? E o Guilherme sempre me orientou a respeito disso. O Guilherme já falou, Rodrigo, não é o foco deles, né? Nós temos até um novo banco, né, que nós temos aí, que são os bancos cooperativos, né? Sicoob, Sicredi, Unicred, que são bancos assim, que já te oferecem um leque um pouco maior, mas não no nível de uma XP Investimentos, que é o que o Guilherme representa aqui, né? Ah, Rodrigo, mas isso aí faz o que de diferença? A diferença é assessoria, a diferença é você acompanhar o cenário econômico financeiro do país, você ver quais são as possibilidades, né, quais são as tendências de mercado, isso faz muita diferença, né? E quando você começa no banco comercial, esse não é o foco deles. O foco é fazer com que você utilize os serviços do banco, né? Então, eu em 2018 saí do Banco Santander e ingressei em bancos de investimento. Rodrigo, bancos de investimento, cite alguns, XP Investimentos, BTG, o próprio Safra, né? Que são empresas que buscam, né, esse conhecimento maior de assessoria, tá? Dentro de sala de aula a gente não tem um tempo propício, porque a gente tem a matéria, né? Mas o assunto, ele é gigantesco, né? Porque a gente tem que começar por onde? Nós começamos pelo perfil do investidor, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente trabalha com RRL, né? Risco, rentabilidade, liquidez. Quando você tem um investimento de baixo risco, você vai ter uma baixa rentabilidade, mas a sua liquidez ela vai ser rapidinho. Vou dar um exemplo para você. A poupança, que é considerado um investimento. O risco da poupança é alto? Não. Ele é baixíssimo. Tá? A rentabilidade da poupança é alta? Não. Ela também é baixa. Mas e a liquidez? Rapidinho. Se você quiser retirar o seu dinheiro da poupança hoje, agora, você consegue. O dinheiro está na sua conta rapidamente. Vamos ter outro cenário. Vamos supor o investimento que foi citado aqui, né, letra de crédito imobiliário. Você tem uma carência. Você tem risco. O risco ele é um pouquinho maior, mas ele é um investimento ainda considerado conservador. Você tem rentabilidade? Tem. Você tem uma rentabilidade maior que a poupança. E a liquidez? A liquidez você vai ter que esperar o tempo do papel que você contratou. Vamos subir um pouquinho o sarrafo. Vamos falar de ações, né? Ações você tem um risco mais alto? Com certeza. Você tem uma rentabilidade muito mais alta? Com certeza. E a liquidez, como que fica? Você tem que ter alguém para comprar, né? O exemplo aqui que foi colocado aqui, o Bitcoin. Rentabilidade gigantesca, né? Possibilidade de rentabilidade gigantesca. E o risco? Muito alto também. A liquidez, você tem que ter alguém para poder comprar moeda. Eu, por exemplo, estou investindo numa moeda chamada Polygon Matic, que é uma moeda ingressante, né, no mercado de criptomoedas. E essa moeda ela está me dando um prejuízo. Ou seja, o investidor de longo prazo, ou seja, o investidor que ele tem que entender que o investimento dele tem um risco, ele tem que ter muita paciência. Porque o que acontece quando eu tiro um investimento que ele ainda não deu os lucros, não deu os frutos que eu almejo, que eu espero ter? Você tem que ter aí realmente uma resiliência muito maior, né? Trazendo aqui para a realidade, eu como cliente do Guilherme, por isso que eu tive a honra, o prazer de convidá-lo aqui para essa live, porque é um profissional extremamente qualificado, no qual ele sempre me mostrou os caminhos de quem acompanha o mercado financeiro o dia inteiro, de quem tem uma assessoria de uma grande empresa que nos dá segurança e que vive nos pedindo feedback o tempo todo. Tá? Nós vamos falar de todos os investimentos disponíveis, inclusive o investimento que a gente tem de tendência hoje em dia. Tá? Então, sou cliente do Guilherme desde final de 2020. Aí o pessoal vai falar assim, pô, Rodrigo, 2020, em plena pandemia? Sim. Em plena pandemia, você tem as melhores oportunidades. Enquanto todo mundo está querendo tirar o dinheiro, quem tem
uma visão diferenciada, é o momento de se investir. O Guilherme provavelmente vai citar aqui um momento que eu entrei na carteira dele, né, Guilherme? Qual foi o momento que provavelmente a dimensão de negócio diminuiu um pouco, mas as pessoas que conhecem, as pessoas que buscam, né, um retorno maior, aí que elas vão entrar mesmo. Rodrigo, situações governamentais mudam? Mudam. Cenários econômicos externos vão influenciar nos seus investimentos? Com certeza. Existem outros tipos de investimentos atrelados? Claro, dólar. Dólar aí, existem pessoas que investem em dólar, ouro, né? E o interessante é que o leque ele é tão grande que você acaba buscando muito mais conhecimentos do que simplesmente ler alguma coisa ou ler um artigo. Se você tem uma fonte que diz A, com certeza você vai ter uma outra fonte que vai dizer B. Então não existe receita de bolo, né? Isso é um treinamento constante, é uma vista constante, né? Falo aqui abertamente com o Guilherme, ele sabe disso, eu não sou cliente só da XP. Eu tenho outros bancos e o que a gente faz é uma comparação entre a expertise dos nossos assessores. E se o Guilherme está aqui é porque ele é um dos melhores. E a gente traz isso para vocês em primeira mão, né? A faculdade Anhanguera, Pitágoras, Unopar, Grupo Croton. A gente traz essa oportunidade de vocês tirarem dúvidas, de vocês desmistificarem, né, algumas incongruências que nós temos. Tá? Alguns pilares, algumas barreiras, né, que as pessoas têm para investir. Quais são algumas delas? Ah, Rodrigo, eu vou pagar imposto? É uma variação. É uma ramificação, que vai depender do seu perfil, né? Então, cliente do Guilherme desde o final de 2021, ele apresenta para mim quase todo mês, né? Porque nem sempre é possível, né, Guilherme? Quase todo mês ele apresenta qual foi a minha performance, o que eu estou buscando, se eu estou satisfeito, se eu não estou. A própria XP manda para nós e-mails, né, perguntando se está sendo bem assessorado, né? Porque é uma empresa enorme, é uma empresa que o investimento, se o cliente dela está ganhando dinheiro, né, está todo mundo feliz, está todo mundo satisfeito, né, e se tiver tendo um rendimento um pouquinho menor é porque realmente o mercado ele tem lá suas características, né. Dentro de sala de aula com os alunos de administração, ciências econômicas, contábeis, né, e os cursos técnicos, nós sempre falamos, vai investir? Faça um planejamento. Faça, né, um plano de negócio para a sua vida, não somente para a sua empresa. Né? Veja até onde você pode ir. Né? Eu falo por experiência própria, porque você não pode nunca entrar no seu capital de giro. Você não pode pegar simplesmente, eu ganho 10 mil reais por mês, eu vou investir os meus 10 mil reais. Será que isso é possível? Será que você vai ter algum tipo de entrada prevista para os próximos tempos? Eu tenho aqui o RH Foco, né? Foi minha aluna, né? Infelizmente, eu tive que ir para uma outra turma, né? Mas ela sempre conversa comigo. Ou seja, é um tema que ele vai ser abordado sempre. Sempre, sempre, sempre. Antes de entrar com o Guilherme, minha última ponderação, que as pessoas me perguntam, Rodrigo, criptomoedas, como que a gente lida com isso? Criptomoeda nós temos alto risco, então a necessidade de leitura é muito maior. Quais são as tendências de mercado? O que está acontecendo? Será que as pessoas têm possibilidade de ficar o dia inteiro acompanhando isso? Eu tenho meu trabalho, né? Tenho os meus afazeres, será que eu tenho essa possibilidade? Né? Tem uma pergunta aqui da Aline Souza, Guilherme, qual o melhor investimento para quem nunca investiu? Né? Ele vai abordar isso daqui. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo, o tema é muito maravilhoso, me mantenho aqui às ordens para qualquer tipo de dúvida, e eu passo a bola agora para o Guilherme, nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, para tirar todas as dúvidas de vocês e mostrarem quais são os investimentos disponíveis no qual ele tem conhecimento e no qual ele trabalha diariamente para nos dar um maior retorno.
Seja bem-vindo, Guilherme, muito boa noite. Satisfação te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Bom, antes de tudo, né, queria agradecer o convite do Rodrigo, agradecer o convite da Anhanguera, trazer um pouquinho de conteúdo para todo mundo. Antes de responder a pergunta da Aline, aí, Aline, a gente precisa, quando a gente vai investir, a gente precisa abordar alguns pontos. Por exemplo, qual que é o objetivo que você tem? Antes da gente começar, a gente tem que traçar um objetivo. É muito comum o cliente chegar no escritório, a gente abordar qual que é o objetivo que você... Para que você quer guardar esse dinheiro? Para que você quer investir? Você tem o objetivo de chegar no seu primeiro bilhão? Ou já atingiu o primeiro bilhão? Quer atingir o segundo, terceiro, quarto? Você quer comprar um imóvel, investir num carro novo? Qual que é o objetivo? Para que você está juntando esse dinheiro? Bom, e geralmente as pessoas não têm, a maioria, né? A maioria não tem essa resposta. E aí, de imediato, a princípio, conforme a gente vai conversando com o cliente, ele vai trazendo um pouco ali da realidade dele, renda, capacidade financeira, despesas, e a partir daí a gente vai traçando um planejamento para ele, como o Rodrigo passou. Bom, diante desse cenário, a gente começa a trabalhar com as estratégias, né? Aí entrando um pouquinho na dúvida da Aline. Qual que é o melhor investimento para quem nunca investiu? Geralmente, Aline, a gente começa pela renda fixa, tá? Uma pessoa que nunca investiu, a gente vai começar pelo perfil mais conservador possível. E dentro desse perfil conservador, a gente começa a abordar alguns pontos, né? Liquidez, por exemplo, que é a necessidade ali de recurso no curto prazo. Às vezes a gente coloca um dinheiro, uma aplicação, poxa, eu tenho uma aplicação maravilhosa, mas para daqui, com vencimento em 3 anos. Se eu precisar do recurso, nossa, minha casa teve um problema, meu carro teve um problema também, eu vou precisar trocar de carro. Tá, mas como é que faz? O recurso está parado por 3 anos. A gente consegue até antecipar esse vencimento, mas existe o que a gente chama de deságio. Você vai perder um pouco ali desse valor que você investiu. Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar a renda fixa, a gente começa a trabalhar uma liquidez. É claro que alguns clientes já chegam com um volume de liquidez pronto, às vezes aquela pessoa que guarda na poupança e deseja ter uma rentabilidade melhor. Lembrando que de alguns anos para cá, a rentabilidade da poupança foi alterada, né? A partir do momento que a poupança, a gente tem a Selic abaixo de 11%, a gente começa a ter a poupança pagando 70% da Selic, né? Selic é a taxa de juros que a gente vê no jornal, geralmente de 45 dias. A Selic é ajustada pelo Copom, a gente tem uma outra reunião agora do Conselho de Política Monetária, que deve reduzir um pouquinho a Selic. Deve ser a primeira queda que a gente teve depois que a Selic bateu essa alta de 13,75. Bom, a partir daí, preciso de recurso para minha reserva de emergência, que seria a minha liquidez. A gente pode optar um CDB com liquidez diária, um fundo de investimento de renda fixa, que vai trazer liquidez diária também, que são ativos, né, investimentos que vão fazer com que a minha carteira não tenha uma volatilidade, que me sobe e desce, consiga se manter estável. Caso eu precise retirar esse recurso de uma hora para outra, ele vai me trazer a rentabilidade, eu não vou tirar ele com prejuízo. Tá? Depois disso, a gente, dentro da renda fixa, inclusive, a gente tem 3 opções. A renda fixa com pré-fixado, o pós-fixado e a renda fixa que vai pagar em cima da inflação. Então, imagina o seguinte, a gente lá em 2019, a gente teve a Selic em torno de 2%, né? Então, a poupança pagava 1,4% ao ano. A gente tem aí o CDI, né, que anda bem junto da Selic, pagando 2%. E o que vai acontecer com os meus investimentos? Se você tiver um pós, ou seja, aquele ativo de renda fixa que acompanha a Selic, a princípio a Selic,
ele vai te pagar ali os 2%. Conforme a Selic for subindo, 2, 3, 4, hoje em 13,75, você vai ter esse rendimento acompanhando essa alta. Então, imagina o seguinte, o CDI hoje, que é a principal taxa que os bancos remuneram, ele está em 13,65. Então, lá atrás, quando você pegou um pós-fixado que paga 100% do CDI, hoje ele está te pagando 13,65. A outra opção é o pré. Imagine que você, lá em 2019, investiu em um CDB a 4%. Selic estava a 2%. Você comprou um CDB que vai te remunerar 2 a 4%. É uma taxa fixa. Então, até o vencimento, você vai ter essa remuneração de 4% ao ano. E a terceira opção, que é o IPCA+, que é um tipo de investimento de renda fixa que vai fazer um ganho real, ou seja, vai te pagar ali a inflação mais 4, 5, 6%. Então, independente para onde a inflação for, como a gente chegou a encontrar a inflação de 11%, você vai receber ali esses 11%, mais essa taxinha extra que o banco vai te pagar. Qual que é a melhor opção? Depende. Depende do cenário econômico, depende do seu perfil, depende de quanto tempo você vai poder deixar esse recurso parado. Nós tivemos lá atrás, no exemplo que eu citei, Selic em 2%, então o CDI ali pagando 1,95. Se você colocar num pré de 5, levar ele até o vencimento maior, por exemplo, de 3 anos, será que foi uma boa opção você investir num CDI de 4%? Não sei, talvez não tenha sido. E se a gente tivesse investido no pós-fixado, lá atrás a gente conseguia aplicar com a taxa de juros bem pequenininha, a gente tinha ali investimentos pagando 130, 140, até 160% do CDI. Hoje, com CDI a 13,75, quase 13,65, quase 14, a gente tem aí investimentos, esses investimentos de 160 CDI estão pagando quase 20%. Então, provavelmente foi uma boa opção, uma boa escolha. E o que nós temos hoje de cenário? A gente tem aí uma taxa de juros que está extremamente alta. A gente tem um cenário de possível queda na Selic. É muito provável que a gente encontre uma Selic menor do que a gente tem hoje no final do ano. Então, pode ser que a gente tenha um cenário mais favorável hoje para pré. E o que vai fazer com que a Selic suba ou a Selic desça? Principal ponto é a inflação. Se a gente tiver uma inflação descontrolada, como nós encontramos no curto prazo, no passado recente, muito provavelmente a gente vai ter a Selic corrigindo, subindo para corrigir essa inflação. A gente costuma falar no mercado que o principal remédio para a inflação é subir a taxa de juros. Isso no mundo inteiro. A gente vê aqui no Brasil, a gente vê na Europa, mercado americano subiram juros agora como a gente nunca tinha visto. Eles estão experimentando juros acima de 5% depois de décadas. E o que isso vai impactar? Então, imagina o seguinte, pegamos uma inflação muito alta. Então, o Banco Central, que hoje no Brasil é independente, ele vai subir essas taxas de juros, naturalmente, para conter poder de compra da população, menos dinheiro circulando no mercado. Afinal, para que eu vou investir? Para que eu vou colocar meu dinheiro, abrir uma empresa, correr risco, se o banco está me pagando uma taxa de juros satisfatória? Então, a intenção é justamente essa, é tirar dinheiro do mercado para que a economia ela seja controlada, ela se contenha, menos dinheiro em circulação, e a gente tem a taxa de juros caindo. Bom, e o que a gente faz então? Eu vou investir onde? No pré, no pós? Aí entra o papel do assessor, para a gente poder apresentar, avaliar o cenário que está acontecendo e a gente indicar de acordo com o perfil do cliente. Se a gente pegar em janeiro, agora, a gente teve um período eleitoral no ano passado, depois que acabou o estresse das eleições, encerrou o segundo turno, o Lula ganhou. O mercado, no primeiro momento, a gente teve um alívio, um estresse acabou, a Bolsa subiu mais de 2% na segunda-feira,
porque acabou esse cenário de incerteza, que é o pior cenário para o mercado financeiro. A gente teve a bolsa subindo, só que após alguns dias a gente teve algumas falas do atual presidente, que aí entram incerteza fiscal, não vou respeitar o fiscal, essa questão de dívida controlada é bobeira, as maiores economias não têm isso. Isso daí trouxe um cenário de incerteza novamente. Então, a gente acompanhando a curva de juros, o mercado estava precificando ali uma Selic de 15%, já esperando uma nova inflação, uma nova retomada inflacionária. E isso traz oportunidades também. Então, em janeiro, a gente encontrava ali aplicações de renda fixa, pré-fixada, que é aquela que a gente consegue travar o retorno, em torno de 15% até 16%. Então, se a gente pega essa taxa de juros, estou recebendo a 15, 16 e travo por um período maior, porque naturalmente a nossa economia ela é cíclica, então a gente tem um período de alta, ela vai cair e depois vai voltar de novo. A última vez que a gente teve uma Selic tão alta assim foi no período da Dilma, ali em 2016, em torno de 6 anos atrás, 6, 7 anos. Então, o que isso faz? O que isso traz para nós? Poxa, então se eu pegar e imobilizar esse recurso para 4, para 5 anos, talvez seja interessante. A gente pega, trava esse recurso, parte dele, não vou travar todo o meu dinheiro. Eu travo uma parte aqui e aí a Selic vai cair, a taxa de juros ela vai recolher, mas eu estou travado aqui em cima com a minha rentabilidade. Então, o que nós esperamos, os juros caírem para 10% no final do ano que vem, tem cliente aqui que está travado a 16%, 16%, 15%. E aí, o que eu faço agora? Deixa lá, dinheiro, deixa rentabilizar. No vencimento, deu o prazo que eu investi, o que a gente faz agora? Para avaliar o cenário de novo, para ver o que está acontecendo e quais as medidas a gente vai tomar. Então, a gente vai colocar também, não vai colocar tudo em pré, coloca um pouquinho em pós para eu ter liquidez, aproveitar a oportunidade também que o mercado me der, coloca ali um pouco em IPCA+, por conta desse estresse, a gente teve banco pagando a inflação mais 8%, mais 7%. Se a gente avaliar o histórico da economia brasileira, a inflação média nossa dos últimos 20 anos, ela está em torno de 6,5%. Então, imagina, você aplicar no CDB, que vai te pagar a inflação mais 7%, você tem aí 13%, 13,5% garantido. Assim, garantido entre aspas, né? Por um período de 3, 4 anos. Em um cenário que a gente vê a inflação, a retomada da inflação, você não vai encontrar esse tipo de taxa mais, porque o banco sabe que vai subir e não vai querer te pagar essa taxa alta. Então, a taxa vai recuando com o passar do tempo. E aí, investimos, taxa de juros caiu, o que eu vou fazer lá na frente? Muito provavelmente a gente vai encontrar a taxa mais atrativa para o pós-fixado. E o que eu faço? Eu imobilizo esse valor também, se eu puder, para um longo prazo. Vou imobilizar aí por 2, 3, 4 anos, porque eu sei que a taxa de juros vai voltar a subir de novo aqui no Brasil. Não gostaria, claro, como brasileiro, porque isso acaba com a economia, né? A gente tem aí a dívida pública nossa, a dívida federal, sendo paga em pré-fixado também. Quando você compra pré, você tem o tesouro pré-fixado lá que ele vai ter que honrar essa dívida. Então, a dívida brasileira, o custo do Estado vai ficando cada vez mais caro. A partir daí, nós temos, dentro da renda fixa ainda, a classe de ativos, né? A gente tem o CDB. O que é um CDB? Quando você vê lá na plaquinha do banco. O CDB é como se você investisse, emprestasse o seu dinheiro para o banco, para que o banco emprestasse esse recurso para uma outra pessoa. Nós temos LCI e LCA, principalmente são letra de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente. Você emprestando dinheiro para o setor imobiliário, para o banco financiar ali o setor imobiliário, e o agro para você financiar ali empréstimo, por exemplo, de tratores, de maquinário,
empréstimo para compra de semente, etc. Tanto a LCI quanto a LCA, para a pessoa física, investidor, pessoa física, eles são isentos de imposto de renda. Então, quando você compra um CDB ali, pagando, por exemplo, 15%, você vai ter o imposto de renda regressivo conforme o prazo que você deixar esse valor aplicado. Começa em 22,5% sobre o valor da rentabilidade e a menor alíquota que nós temos é de 15% após 2 anos. Para a LCI e LCA, você não tem essa taxa de imposto de renda. Você consegue aplicar e você tem a rentabilidade líquida depois, você não vai pagar imposto de renda nenhum. Isso daí é justamente para incentivar tanto o financiamento imobiliário, o financiamento do agronegócio. Além disso, quais as opções que nós temos? Nós temos os fundos de investimentos, não fundo imobiliário. E aí dentro dos fundos de investimento, nós temos as classes de fundo de investimento de renda fixa, que vai fazer ali investimentos de renda fixa, são obrigados a fazer, tá? E a gente tem os fundos que a gente vai aplicar tanto no curto prazo quanto no médio prazo, e aí os fundos de crédito privado, os fundos que vão fazer aplicações de títulos públicos. Nós temos os fundos multimercados, que vai dar acesso aí a uma quantidade absurda de ativos. Você pode ter fundo que vai aplicar desde a renda fixa até investimento internacional. Você consegue ter acesso a fundos multimercados hoje que vão operar minério, petróleo, vai depender muito do perfil de cada investidor. E também a gente tem a bolsa, né? A famosa bolsa de valores. É muito comum o cliente chegar para fazer uma reunião com um assessor e já querer fazer um investimento em bolsa. Não, porque eu quero colocar em bolsa. Eu vou falar que dá dinheiro. Existem alguns pontos bem importantes aqui para a gente destacar. A bolsa ela vai andar muito se o cenário econômico e principalmente aqui no Brasil, o cenário político ajudar. O que nós temos hoje? Com exceção de alguns países, aí, incluindo o Brasil, a gente tem, numa forma global, a inflação apertando o mundo inteiro. Então, a gente tem inflação alta na Europa, ainda, embora a gente tenha uma inflação abaixo de 2 dígitos, uma inflação acima de 2% já é alta, muito alta no mercado europeu e no mercado americano. Então, quando a gente tem aperto monetário, subida de juros, é natural que os mercados recuem. A gente viu aqui no Brasil, a partir do momento que a Bolsa começou a subir, os juros começaram a subir, a Bolsa recuou. E o cenário político, ele vai impactar diretamente também. Por quê? Traz incerteza de como a política monetária vai ser tocada aqui no Brasil. É por isso que quando o Lula ele começou a insinuar que iria trabalhar em cima da política fiscal daqui, que não iria respeitar o fiscal, começou a bater muito no Banco Central com relação à independência do Banco Central, a Bolsa recuou. Por quê? Cenário, para que eu vou investir em um país, eu vou trazer o gringo, para que eu vou trazer o dinheiro para cá, para o Brasil, se eu tenho certeza, se eu não sei como é que se o país de fato vai dar certo, se eu vou ter que pagar mais imposto. É isso que traz incerteza para nós, e aí o mercado recua. Um ponto importante também, para quem deseja investir em bolsa. Eu vou investir na bolsa, mas eu tenho que estar ligado em muitos pontos. Como é que está a política americana? Não, pouquíssimos investidores têm esse conhecimento, mas a nossa bolsa aqui, 55% do volume operado na bolsa diariamente, ela é volume estrangeiro. Aí volume que vem dos Estados Unidos, Europa, da China, principalmente. Então, é um volume que vai impactar muito para nós aqui. É o que o Rodrigo falou, liquidez. É onde vai trazer liquidez para nós. E aí, vou investir na bolsa. O que eu tenho que acompanhar? Bom,
Vamos supor que eu queira comprar ações da Petrobras. Existe um ponto importantíssimo ali que vai impactar a Petrobras. São dois pontos importantes, na verdade. Primeiro é petróleo, o preço do petróleo. É a commodity que a Petrobras negocia, que ela vende, que ela exporta, que ela refina. Então, o preço do petróleo vai impactar diretamente. Segundo ponto, no caso da Petrobras, a questão política. E aí, petróleo subiu, isso vai aumentar o lucro da Petrobras, consequentemente, os investidores vão buscar por mais ações da Petrobras. No mesmo sentido, a gente tem a Vale. Quero comprar ações da Vale. Aí, curiosidade, Petrobras e Vale são as duas maiores empresas da Bolsa. Então, são aquelas que a gente costuma falar que tem mais liquidez. Então, naturalmente, vou comprar ações da Vale, eu tenho que ficar ligado no minério de ferro. Como é que está o preço do minério? Então, quando eu vou investir em uma empresa da Bolsa, eu tenho que ficar ligado nesses pontos. Pontos importantes também. Como que está a saúde financeira dessa empresa? Lá atrás, o Magazine Luiza chegou a bater R$ 25 cada ação. Hoje está em 3. Por que está em R$ 3 agora? A gente teve a taxa de juros subindo de forma muito agressiva e, consequentemente, o que a maioria não sabe também, essas empresas não tiram dinheiro do bolso delas, do caixa delas, para fazer a compra de produtos. Elas pegam dinheiro emprestado com o banco quita a dívida delas com os fornecedores e a Magazine Luiza, por exemplo, é que vai fazer o pagamento dessas prestações, digamos assim, para os bancos. Então, num cenário que os juros estão subindo, naturalmente a dívida dela vai aumentar muito. E margem de lucro apertada. Então, ela vai pagar mais juros e vai diminuir o lucro dela. Por isso que o preço da ação cai. Eu não tenho expectativa de lucro dessa empresa. Rodrigo, se eu falar para você, você quer se tornar sócio da minha empresa, mas eu estou com um lucro apertado por conta desses juros, né? Você quer entrar, eu estou com uma dívida grande, você não quer entrar comigo, não? Quando a gente fala de cultura, né, qual que é o povo que a gente tem aí de espelho, né? Até para o Guilherme tomar uma água aí também. Qual que é o público que a gente tem de espelho? Onde a gente se espelha para poder investir? No americano, no norte-americano, que é o povo hoje que mais investe. Qual que é a nossa realidade do Brasil? Nós temos aqui, junto nessa live, provavelmente alguém que tem emprego, né? E quando você recebe o seu salário, o governo vai lá e ele fala assim, você tem que pagar INSS, Imposto Nacional de Seguridade Social, né? Sabe como que nós, investidores, eu, Guilherme, chamamos o INSS? Isso nunca será suficiente. Por quê? A nossa cultura tem, desde quando o Brasil é Brasil, né, de o governo sempre tirar uma parte do nosso dinheiro para poder investir e retornar isso para a gente. O americano não. O americano ele guarda o dinheiro dele, ele investe para o próprio futuro do mesmo, né? Então, investir em bolsa de valores é algo extremamente comum para o americano. Eu posso fazer uma pesquisa aqui com vocês. Quem aqui investe em bolsa de valores? Seriam poucas pessoas. Teve um que perguntou aqui como é que está a cotação da PRIO. 3, não sei. É da PRIO 3. Da PRIO 3. Está em torno de 42, Rafael. 42, 43. Que bom que tem uma pessoa aqui que já perguntou. Olha só, estamos evoluindo, mas é muito pouco, né? O brasileiro não tem essa cultura de acompanhar, de ler, de ver. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem Americanas? Americanas, grupo, né? Que foi muito falado recentemente aí, que a Americanas está em crise, está complicado, a situação dela. Quem leu aqui sobre Americanas? Nós lemos bastante. A gente foi ver por que a Americanas chegou nesse estágio. Normalmente, gente, isso acontece com empresas de varejo, tá? A empresa de varejo ela é muito como o Guilherme estava explicando, é uma empresa que ela fica muito alavancada. Ela sofre uma volatilidade muito grande do mercado, da taxa de juros, porque ela não usa capital próprio, ela usa capital de terceiro, tá? Então, a Americanas está sofrendo com isso também.
Talvez, aí todo mundo fala, mas é uma empresa brasileira que ela está aí ruim, né? Talvez seja uma grande oportunidade. O, o Guilherme citou o Magazine Luiza, o, o- a- ele está falando que está R$ 3 hoje, né, Guilherme? Isso. R$ 3. Há uns meses atrás bateu muito menos do que isso. Então é uma grande oportunidade para as pessoas falarem, pô, será que o Magazine Luiza agora com o novo cenário vai alavancar de novo? Será que Americanas vai acontecer isso? Por exemplo, eu sou investidor da Via Varejo. Né? As pessoas não sabem, Rodrigo, o que é Via Varejo? Via Varejo é um grupo. Casas Bahia, Ponto Frio, é um grupo. Então, essas empresas, você tem que acompanhar sempre, né? Eu falei certo, Guilherme? Via Varejo é É Casa isso Bahia e Ponto mesmo. Frio, né? Casa Bahia, a Ponto, né, que era Ponto Frio, e uma parte ainda se eu não me engano, do Extra. Extra. Isso, exatamente. Ou seja, tem que acompanhar o tempo direto, né? Qual ação dá dividendo, Vanessa Lemos? Aqui nós vamos abrir as perguntas, tá? A gente já está olhando aqui algumas perguntas. Muitas ações dão dividendo, Vanessa. Muitas delas, né? Aí cabe a assessoria, né? Igual o Guilherme está falando. A não ser que você esteja perguntando sobre ação preferencial e ação ordinária, né? Que aí a gente consegue explicar aqui qual que é a diferença entre uma e a diferença em outra. Tá? Uma você tem direito a voto, a outra não. Né? E você vai ter que buscar qual que é mais interessante. Normalmente em termos de valores, a mais interessante é a ordinária, mas existem algumas ações preferenciais que são interessantes também de você poder investir. Né? Porque a preferencial ela vale mais em questão de influência dentro da empresa. Né? Toma água aí, Guilherme. Beleza? Exatamente. Vamos Então, lá. vamos Com continuar. relação às ações preferencial ou ordinária, a ordinária ela vai te dar o direito a voto. E geralmente ela vai pagar um dividendo menorzinho do que a preferencial. É o preço que você paga por ter o direito a voto, para você participar de assembleia. Geralmente, quando o investidor, ele tem ali 100 ações, 200, 300, ele não vai lá na assembleia votar, mas tem um grupo que representa ele. Já a ação preferencial, o nome diz ali, você vai ter um dividendo um pouquinho maior geralmente, tá? E vai te dar preferência no caso de um problema jurídico com a empresa quebrou. Você tem preferência em receber, aí entra alguns recursos, venda de patrimônio, venda de ativo, aí você tem preferência de receber esses recursos. É claro que primeiro a gente vai ter ali despesa com credor, algumas outras pessoas, tudo para depois a gente fazer o pagamento para os acionistas em si. São os últimos da fila, mas você ainda tem preferência de receber na frente uma quantidade enorme de pessoas. Empresas que pagam Fundo de investimento dividendos. também tem, né, Guilherme? Fundo de investimento também tem. Você tem reuniões recentes, né? Reuniões com uma certa frequência. No caso do fundo ali, ele mais é para fazer a apresentação de resultado. A dúvida do Rodrigo é com relação a fundo de investimentos. A gente tem as assembleias que vão fazer ali, apresentar o balancete, né? Apresentar resultado, dívidas, liquidez, estratégia de fundo também. Por mais que um fundo seja ali, por exemplo, de renda fixa com liquidez, existe uma estratégia do gestor do fundo por trás. É claro, para fazer com que as coisas sejam mais, mais rentáveis, né? Essa minha preocupação é por quê? Porque muitos alunos me perguntam sobre a seguridade, né? Sim. É interessante entrar, claro, a gente tem a CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, que garantem, né, os fundos garantidores de crédito, ok, mas muitos alunos perguntam, Rodrigo, é seguro? Como que a gente acompanha isso? E consegue acompanhar. Beleza. No caso Ainda. da renda fixa, tanto a poupança quanto uma renda fixa, um CDB, nós temos ali o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai cobrir R$ 250.000 por CPF e instituição financeira por até 4 anos. Então, imagina o seguinte,
você investiu ali 100 mil reais a uma determinada taxa. Imagine que no vencimento, ali pertinho do vencimento, você está com a taxa, você está com um patrimônio acumulado de 220 mil. O banco apresentou falência ali. Quebrei. O FGC vai te cobrir esses 220 mil. Imagine que daí a um ano você tenha um investimento que está ali, um investimento de renda fixa, que trouxe ali uma rentabilidade de 260 mil, e o banco apresentou problema de novo. Um outro banco, aí ele vai te cobrir 250 mil. Só que acumulado ali você já está em quanto? Já está em 470, né? E aí você tem mais 530 para os próximos 2 anos, para o FGC te cobrir, tá? É claro que a gente avalia a saúde financeira do banco antes de apresentar. Geralmente, nós não vamos apresentar, a gente faz o cálculo de quanto está a taxa, qual que é a rentabilidade que vai estar no final, para que o investidor não ultrapasse esse limite de 250 mil. O que é a XP? A XP é uma corretora. Então, nós temos ali uma série de bancos, né? Uma série de emissores, que a gente consegue dividir esse recurso em vários emissores. Claro que a gente avalia ali a saúde financeira do banco, para que o cliente também não tenha dor de cabeça. No pior dos cenários, o FGC vai cobrir. Geralmente tem pago bem rápido, tá? Da última vez que eu vi problema com que o banco apresentou solvência, já deve ter aí uns 4, 5 anos. E assim, foi resolvido em questão de 30 dias. 30 dias os clientes já estavam sacando dinheiro. Tá? Então tem sido bem rápido. Um outro ponto, com relação à própria renda fixa. A gente faz essa avaliação da estrutura do banco, tem 2 pontos principais, que principalmente o índice de Basileia, que vai medir a saúde financeira do banco, e a liquidez dele também. Então, são alguns pontos que a gente avalia para apresentar para o cliente ali qual a melhor opção para ele. Basicamente isso. O que é interessante, pessoal? Esse atendimento pessoal, tá? Essa personalização do serviço. Isso é muito fundamental, tá? E a XP Corretora, ela entrega muito. Confesso para vocês que eu assustei quando o Guilherme veio me falando, precisamos fazer a nossa primeira reunião. Eu falei, ih, rapaz, deu ruim. Vai ter alguma coisa aí que a gente vai ter que alinhar. Não. Era basicamente o quê? Entregar a performance, entregar resultado. Isso é muito interessante para o investidor. O investidor ele quer ter uma segurança, né? Ele quer ser assistido. Tanto é, né, Guilherme, que depois de eu entrar para a sua carteira, veio o papai, veio a mamãe, veio alguns amigos. Por quê? Porque quando você entrega resultado, as pessoas falam, pô, é real. Então, as dúvidas que a gente tem dentro de sala de aula, eu como tutor, né, a gente busca, né, filtrar isso e trazer, né, para a nossa realidade. Tá? Perguntas normalmente que eu tenho dentro de sala de aula. Rodrigo, posso investir a partir de R$100, que eu não tenho muita grana? Claro, com certeza. Lógico, né? Se você investe R$100, você vai ter um retorno X. Se você investe R$10 mil, você vai ter um retorno 10 mil vezes X. Né? Depende com tudo. E a assessoria realmente, Aline, faz toda a diferença. Porque eu sou economista formado, né? Mas eu não tenho, eu não acompanho 100% das notícias. Para você trabalhar no mercado financeiro, para você trabalhar com administração, seja qualquer coisa, né, você precisa acompanhar todo o cenário. E o assessor tem esse papel, né? Normalmente eu ligo para o Guilherme assim, em situações mais aleatórias possíveis, porque aparecem alguns investimentos muito loucos. E eu vou citar 2 investimentos muito loucos aqui, que antes aqui da live eu alinhei até com o Guilherme. Primeiro investimento louco, tá? Você pode emprestar dinheiro para pessoa física. Vocês sabiam disso? Vocês podem emprestar. Ah, Rodrigo,
Rodrigo, não entendi nada o que você falou. Você pode virar um agiota legalizado. Tá? Você é um agiota legalizado. Existe uma plataforma, essa plataforma de banco digital, que você empresta dinheiro para uma outra pessoa, você assume o risco e você pode receber aí, quanto que eu te falei, o Guilherme, eu te falei 989% do CDI. Olha isso. 989% do CDI hoje, nós estamos falando aí de uma taxa gigantesca. Mas aí é o ponto que você comentou lá atrás, né? É o risco também que Uhum. você tem de não receber. E aí essa plataforma ela entrega risco 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu, como sou um investidor arrojado, nesse quesito, eu não emprestei muito dinheiro não, tá, galera? Eu coloquei no investimento 5, porque se eu ganhar eu estou no lucro. Algumas pessoas falam, Bitcoin é o futuro. Concordo. Lá em 2011, um Bitcoin valia 11 mil reais. Um Bitcoin hoje, a última cotação que está aqui na minha frente, 126 mil reais. Ele correu risco? Quem estava lá em 2011 correu muito risco. Qual que era o conhecimento que a gente tinha sobre o Bitcoin? Nenhum. Qual que era o conhecimento que a gente tinha sobre o Ethereum? Nenhum. Igual eu invisto na Polygon Matic. Eu sei o que ela trabalha. E eu acredito no ambiente que ela está trabalhando. Né? Gente, a gente já falou bastante aqui. Eu acho que já desvendou muita coisa. A gente gostaria de ouvir vocês. A gente já teve algumas perguntas aqui que foram respondidas no momento da apresentação. Só um ponto importante, Rodrigo. Um ponto importante que eu tenho visto muito aí, questão de golpe, né? A gente vê o pessoal, porque o brasileiro é ganancioso, né? A maioria ali ele vai querer uma taxa melhor, vai atrás de taxa, né? E a gente vê, às vezes a pessoa que aconteceu em Cabo Frio, por exemplo. O cara, ele conseguiu mexer com o mercado imobiliário da cidade inteira. A gente teve ali pessoal procurando para fazer investimento em Bitcoin, aí não a respeito do Bitcoin, mas por conta desse investimento, né? O pessoal procurou, investiu, e assim, na loucura, na ganância de ganhar muito, o cara pagava 5% ao mês, olha só, 5% ao mês. A taxa de juros hoje, alta, ela paga no máximo ali 1%. Isso com a taxa de juros como está hoje, 13,65. Então, o cara estava pagando 5% ao mês. E o pessoal não fazia abertura de conta no próprio nome, transferia o recurso para a conta desse cara. Então, assim, o que eu quero trazer é a sensatez das pessoas em procurar casas, não só a XP, mas as casas que sejam consolidadas no mercado. Você fazer uma abertura de conta no seu próprio nome, transferir recurso para uma conta sua, não transferir para terceiras, porque isso é perigoso. Quem aplicou ali dinheiro no pessoal lá da Gás Tecnologia não está vendo esse recurso. O cara ficou bilionário e aí muito fácil para ele. Tirou o dinheiro do Brasil, levou para fora, aí para a Polícia Federal chegar, ver quem que tem que receber, já era, perdeu o recurso, perdeu o dinheiro. Às vezes eu tive contato com pessoas que venderam o apartamento que tinha, que fazia uma renda extra ali, para investir com esse cara e perdeu o dinheiro. Então, Tem uma situação dentro de sala de aula, eu falo muito isso dentro de sala de aula. Alunos, ninguém faz milagre. Não existe milagre. Quando a oferenda é muito, né? Tem que desconfiar. Tem mesmo. Por exemplo, teve uma aluna que entrou em contato comigo, sabendo que nós íamos fazer essa live. Ela perguntou, Rodrigo, chegou aqui uma empresa falando que ia me pagar 300% do CDI. Gente, 13,75 vezes 3 são quase 40%, tá? Se não um pouquinho mais de 40% ao ano. Lógico que essa corretora, igual o Guilherme sabe, isso acontece, ela vai limitar o capital. Ninguém vai pagar 300% do CDI num capital de 50 mil reais. Eles vão fazer isso num capital de 2 mil,
de 1.000, 3.000, e num prazo máximo de 6 meses, 3 meses que seja. Por quê? Para você conhecer, para você sentir o gostinho que é entrar numa corretora. Sabe quem fez isso comigo? A XP. XP É, fez isso comigo. lá atrás o Rodrigo gostou da taxa de 200% CDI, né, Rodrigo? Exatamente, mas eu já sabia. Quando eu entrei, eu já sabia que tinha essas limitações, né? A Aline está falando, já vi pessoas perderem tudo por ganância de ganhar dinheiro rápido e fácil. Gente, isso acontece. Então, por isso a importância do profissional Guilherme, profissional assessor, né? Para pontuar isso para nós, para que o sonho de você rentabilizar o seu dinheiro não vire um pesadelo. Porque eu já vi. Alguém lembra aqui das pirâmides? Eu lembro. Pirâmides financeiras, né? Não chegam à minha mente aqui as que tiveram um prejuízo gigantesco aqui na minha cabeça no momento, mas tiveram várias em Juiz de Fora. Pessoas estavam... O pessoal da Gás lá, o Gladson, trouxe... O cara conseguiu fazer com que as pessoas abaixassem o preço dos imóveis para vender, para investir dinheiro com ele. Transferia para a conta dele. Para a conta dele. Olha a loucura. Isso é muito importante. Gente, eu estava falando, né, anteriormente, podem perguntar, tá? Lógico, não tem como, uma assessoria ela não funciona em 5 minutos, né? A gente tem que entender exatamente como que funciona a realidade de cada um, né? Mas eu acho que é bem esclarecedor. Já teve aqui uma pessoa que falou aqui comigo, né, que é uma pura verdade, ou falta curiosidade sobre o assunto. Somos leigos, Rodrigo, mas temos ótimos profissionais como vocês para tirar dúvidas. Na verdade, eu indico sempre boas leituras, tá? Para quem é administrador, eu que dou aula na administração, na economia e na contábeis, né? Primo rico, primo pobre, né? Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre, desculpa, gente. Pai rico, pai pobre. Leiam, entendam. Uma indicação muito boa. Essa daqui também. Ó. Sim. Esse livro aqui, ele vai falar da história econômica do Brasil, vai falar um pouquinho, vai começar na crise das tulipas ali, como é que as pessoas ficam, tomam emoção pelo prazer de ganhar dinheiro e acabam perdendo a noção das coisas. Então, uma breve história da economia, um livro excepcional para todo mundo ter conhecimento de como funciona a economia, como que funciona a política monetária, por que sobe juros, por que desce, por que é importante esse tipo de atitude aí vamos colocar o Banco Central, né? Por conta do Banco Central. Pai Rico, Pai Pobre é um livro assim, clássico, né? Muito bom. Administração para entender, né, o porquê que uma pessoa tem recurso e não tem. Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês está sempre endividada e a outra que ganha 3 mil reais tem tudo o que precisa para viver com conforto? Já pararam para pensar nisso? Isso vai da mente. Não existe pessoa rica e não existe pessoa pobre. Existe pessoa de alma rica e existem pessoas de alma pobre. O segredo da mente milionária também fala muito disso. Exatamente. Então, dentro da nossa realidade, pessoal, e a gente vê isso, hoje que está em moda é o quê, né, Guilherme? São os bets. Nós estamos vendo aí apostas em jogos de futebol, aposta nisso, aposta naquilo. Dá para ganhar dinheiro com isso, gente? Dá, lógico. Mas é sorte ou é conhecimento? Estatística, né? Fora que a gente agora está vendo um monte de fraude aí também, encontrando um monte de fraude, jogador entregando gol, fazendo falta, pênalti. Não deixa de ser conhecimento. Dentro de sala de aula eu costumo dizer o seguinte: defina sorte para mim. Sorte é oportunidade alinhada ao conhecimento. Ah, você é muito sortudo. Pô, quando a pessoa fala que eu sou sortudo, eu recebo como um elogio. Porque para você ter sorte, você tem que se preparar. Então, o que a gente traz aqui para vocês, né, venham junto, vamos nos preparar para pensar como cidadãos
de primeiro mundo, tá? Vamos sair dessa roda viva, né, que de vez em quando a sociedade brasileira nos impõe, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, e na verdade não está, porque o brasileiro tem vergonha de falar que está bem, porque tem Exatamente. aquela estigma de virar aqui, se eu falar que está bem, o governo vai me tomar as coisas. Eu não sei se vocês lembram, eu normalmente dou aula de uma breve história, né? Fala assim, ai meu Deus do céu, eu quero que você vá para o quinto dos infernos. Gente, o quinto dos infernos nada mais é do que o imposto que nós pagávamos de 1/5 de tudo que a gente ganhava para Portugal. É isso. Então, vamos desmistificar, vamos tirar os bloqueios da nossa mente e trazer para a nossa realidade, né, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A Sônia falou que a ansiedade do retorno rápido leva o indivíduo a faltar análise. Sim, porque nós temos várias técnicas, eu treino equipes de vendas, né? Nós temos várias técnicas que falam que você entregar a ilusão de que o produto está acabando, de que você está levando vantagem em comprar rápido e que você tem, né, que fazer aquilo sem pensar. Isso é psicologia. Vendedores utilizam isso. Quantas vezes vocês já foram numa loja e falaram assim, compra rápido porque esse é o último. Nós só temos mais esse produto do seu número. Aí você fala, caramba, eu tenho que comprar esse negócio. Lógico que não. Isso é uma técnica. Ele tem lá vários. Né? Quando fala, aproveita o desconto do governo em relação à compra de carro zero. Pessoal, vamos analisar de uma forma gatilhos mentais, exatamente ali. Vamos pensar que como que nós podemos fazer nossas compras do mês? Pessoal, pensem, qual que é o melhor dia para você fazer compra do mês? É o último dia do mês. Os supermercados, eles estão pensando, o pessoal está sem dinheiro, eu vou baixar o preço e eu preciso bater minhas metas. Rodrigo, eu quero comprar carro. Qual que é o melhor dia para você comprar carro? Última quinzena de dezembro. Por quê? Porque as montadoras precisam bater meta. Elas têm que vender uma meta durante um ano. Ela tem que se manter. É uma empresa. É assim que funciona. Então eu sempre falo isso com os meus alunos, sempre falo isso com os meus colegas de trabalho, pensar fora da caixinha. Se colocar no lugar da pessoa que você está negociando. Esse é o maior segredo em você ter sempre o ganha-ganha, tá? Se coloca no lugar do outro. Não pense que o mundo gira simplesmente em torno de você. É a ilusão do R$ 9,99 e não do R$ 10. Exatamente. Fato. Fato. As pessoas pensam com números, não pensam em porcentagem. Nós, né, Guilherme, a gente vive porcentagem o dia inteiro. A porcentagem é diferente. Vou dar um exemplo para vocês, mais um. Riquíssimo em exemplo. Quem conhece que fazenda de energia solar? Qual que é a cultura do brasileiro? Pagar quem? A CEMIG. Eu consumo energia, eu vou pagar a CEMIG. Quem disse que você precisa pagar a CEMIG? Quem que falou essa realidade para vocês? Não. Você tem várias fazendas de energia solar que vende, a CEMIG só distribui. Aqui em casa eu tenho fazenda de energia solar, eu tenho quase 30% a menos de valor na minha conta de luz. Olha como é que o conhecimento faz diferença. E as pessoas não falam isso para vocês. Por quê? Porque não é interessante, porque não tem um ganho, não tem algo diferenciado para isso. Né? Eu moro num prédio, gente, que tem 900 unidades. Pararam para pensar nesse número? 900 unidades? Então são 900 famílias, são 900 trabalhadores, são 900 fontes de renda. Olha o quão poderoso isso é. Várias empresas querem entrar aqui para poder prestar serviço. Em números, eu como síndico profissional, eu lido com isso o tempo todo. Então, é verdade, Aline, conhecimento é tudo na vida da pessoa. Então vamos nos permitir, vamos buscar o conhecimento que a gente precisa com as pessoas certas. Eu tenho aqui uma expertise, o Guilherme tem uma expertise que ele demonstrou muito bem,
né? E dentro de uma faculdade, dentro de cursos, dentro até mesmo de palestras motivacionais, ou dentro de uma conversa de boteco. Se a gente for pegar a história das empresas, muitas empresas nasceram por uma conversa de boteco. Vou citar uma empresa que todo mundo conhece aqui. Alguém conhece o Bahamas, gente? Eu vou falar do Bahamas? O Bahamas começou como uma mercearia, lá no Santa Luzia. Alguém conhece a churrasqueira? Case de sucesso hoje? Churrasqueira começou como um churrasquinho, gente. Hoje é a empresa que está. Então são pessoas que têm, né, uma expertise muito grande. E a gente termina, né, pelo menos a nossa parte aqui, a gente vai abrir para perguntas, para a gente finalizar nossa live com chave de ouro. Cases de sucesso. Como que essas pessoas conseguiram isso? Encostem nessas pessoas, não é encostar de encosto, não de ser carrapato, não. Conversem com essas pessoas. Busquem a expertise delas. Ninguém sabe tudo. Então, esse é o maior segredo. Falando sobre investimento, pesquisem as pessoas que mais ganharam dinheiro na vida. Silvio Santos, Roberto Chachik, né? Vamos ler, vamos buscar isso. E a gente tem aqui a nossa disponibilidade para todos, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Guilherme quer acrescentar alguma coisa diante da explanação aqui que a gente faz? Porque a minha explanação, gente, é o que eu vejo dentro de sala de aula, é a realidade que eu trago dentro de sala de aula, dentro do meu trabalho. Se alguém quiser ir, corre aí nos comentários aí e faz perguntas aí específicas para nós. Guilherme, Só, alguma coisa mais a acrescentar? não, só para fazer um resumo aqui, Rodrigo. Então, assim, a gente define os objetivos, né? O mais importante para o investidor é definir o objetivo que ele quer alcançar, montar uma estratégia, fazer uns investimentos diversificados, alinhar ali melhor perfil para ele entre risco e retorno, a gente fazer essa avaliação do prazo que você deseja para vencimento dos investimentos, definir o risco, né, apetite para risco. Muita gente tem vontade de entrar em bolsa. Um dado importante aqui que você comentou, 95% do mercado americano investe em bolsa, 95% dos americanos investem em bolsa. Aqui a gente tem nem 5% da população brasileira investe na bolsa. 6,2. Investir em bolsa, você incentiva a empresa, assim, incentiva a economia, você participa do cenário econômico, você vai ganhar também essa empresa andando. É claro que a gente vai optar por boas empresas, não é a gente fazer uma pesquisa e entrar numa empresa que está falida, né? Eu não compraria Americanas agora, opinião particular minha, mas eu não compraria. Empresa que está num processo de recuperação judicial. Se eu posso colocar dinheiro numa empresa que está dando certo, está dando resultado, para que eu posso colocar a empresa se recuperar e eu ter uma rentabilidade maior. Aí é questão do apetite para risco. Se você está disposto a correr esse risco de talvez perder o seu dinheiro. E aí avaliar o perfil, o que você está buscando, montar uma reserva de emergência, que é o mais importante. Para investir em bolsa, Nina, você pode comprar uma ação, por exemplo, uma ação da Petrobras, R$ 29, uma ação da Vale, 66, 67, uma ação do Banco do Brasil, 40 e poucos reais, uma ação da Magazine Luiza, 3, uma ação da Americanas, R$ 1, acho que está 1,10 por aí. Eu, como Então, comprador, não posso deixar de falar isso. Você investiu, nem que seja 27 centavos na Bolsa de Valor, você é obrigado a declarar imposto de renda. com Isso certeza. é importante falar, tá? E aí, Vale para qual a melhor liquidez diária, nós temos ali CDB, a gente tem fundo de investimento, vai depender do perfil que o cliente está buscando. Fundo de investimento não tem fundo garantidor de crédito, importante destacar esse ponto. E a partir daí a gente vai trabalhando
O cliente monta a reserva, a maioria não tem fundo de reserva, a gente vai montar esse fundo de reserva. A partir com o fundo montado, a gente vai buscando estratégias com longo prazo e a partir daí a gente vai trabalhando, vai buscando investimentos, vencimentos, o que está acontecendo no cenário. E lá na frente pode ser que o cliente busque até um apetite maior para risco, a gente entra em bolsa, com cautela, mas depende muito do perfil. A crise de 2020, ela trouxe, acho que uma maturidade muito grande para o mercado de bolsa. A gente tinha ali em 2018, 2019, a bolsa subindo de uma forma muito agressiva, muita gente abrindo conta na B3, né, buscando corretoras para fazer investimento na bolsa por conta dos juros baixos. E a partir daí a gente teve bolsa subindo de forma expressiva, pessoal tomando risco, a gente tentando frear os clientes porque o crescimento estava absurdo, e veio a pandemia. Veio a pandemia, a bolsa saiu de 120 mil pontos para 64 mil. Então imagina o seguinte, de um dia para o outro, praticamente de uma semana para outra, se você tivesse ali 100 mil reais aplicado na bolsa, de uma forma um pouco mais relaxada aqui, você teria saído de 100 mil para 50 mil, sua posição. E o que o mercado aprendeu com isso? Que crise sempre vai acontecer, então a gente passou por uma crise agora recente, 2020, muito provavelmente outra crise vai aparecer em médio prazo, então a gente monta uma reserva também para esses períodos de crise, porque acabam gerando oportunidade. O cara ele está com recurso separado ali. Vou dar o exemplo do maior investidor pessoa física da Bolsa hoje, o Luiz Barsi. É um cara que, na pré-pandemia, ele tinha 1 bilhão de reais aplicados na Bolsa. E eu estou para falar que esse dinheiro aí dele deve ter triplicado ou quadruplicado depois da pandemia. É um cara que tinha reserva, foi comprando essas ações de empresas boas, que caíram muito por conta do cenário de incerteza. Todo mundo achou ali que talvez o mundo fosse acabar. E a partir daí ele foi comprando. Uma frase que ele costumava falar, o jacaré já abocanhou o que tinha que abocanhar, agora só está palitando os dentes. Então, ele comprou o que tinha que comprar e esperou o mercado voltar. Naturalmente, a economia vai andar de novo, as coisas vão se acalmar, o estresse vai passar e aí o mercado vai voltar a andar. Então, um exemplo, a Petrobras estava ali em torno de R$ 22, chegou a bater 11, 10. A Vale estava em torno de R$ 60, o fundo dela foi bater lá em R$ 34. Banco do Brasil foi bater a R$ 20 Então, assim, a crise ela vai trazer muita oportunidade para quem está preparado para ela. Então, monta a reserva de emergência. Se você tiver algum problema em casa, familiar, que vai acontecer também, você vai utilizar a reserva, você vai ter essa reserva para se manter. E num cenário de oportunidade, você vai entrar e vai comprar. Então, vou pegar um exemplo da Vale. A gente teve essa infelicidade que aconteceu em Sobradinho, em Mariana. É oportunidade, é Brumadinho, sim, em Brumadinho. Infelizmente, morreram várias pessoas, mas as ações caíram e naturalmente vão voltar para o preço delas normal. É oportunidade de compra. A empresa pagou as indenizações, está pagando até hoje e tem aí lucro de 3, 4, 5 bilhões de dólares por trimestre. Então, é muita grana. E esse recurso... É muito importante. Quando vocês entrarem nesse mundo, não é só ações que geram oportunidade. Existem colegas, existem pessoas, existem outros investidores que simplesmente eles desistem. Tá? Igual o Guilherme falou comigo essa semana, o Rodrigo entra no mercado secundário, que são as pessoas que estão vendendo e aí te dão uma oportunidade de comprar de uma forma mais interessante. Exatamente. Até negócio, tá, Rodrigo? Eu via pessoas, a gente viu com essa taxa de juro alta do jeito que estava, não sei o que aconteceu, se o financiamento ficou pesado,
Mas gente se desfazendo de imóvel, a preço de banana. E gente comprando também. Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então, assim, às vezes até oportunidade de negócio. Você está com um recurso parado, tem um negócio ali que você quis ter, viu que está com a condição interessante, você vai lá e vai comprar. Então, assim, para trazer isso, poder de compra, aproveitar a oportunidade. O brasileiro é apaixonado por carro, né? O brasileiro é uma propaganda, né, da Ipiranga, né? Mas gente, as maiores oportunidades hoje estão numa coisa que o pessoal tem, assim, irque de falar. Quando fala assim, esse carro tem passagem por leilão. Fala, ih, rapaz, complicou. Passagem por leilão, não quer nem saber disso. Leilão, gente, são 3 formas de ter leilão, tá? Primeiro, leilão de financiamento. O que é isso? A pessoa não conseguiu pagar o carro. Ela comprou um bem que ela não tinha condição de pagar. O carro vai a leilão. Então, isso você compra um carro de leilão. O meu carro hoje é um carro de leilão de financiamento. Ou seja, a pessoa não conseguiu, o carro ficou no pátio, eu fui lá e arrematei o carro. Existe outra forma, que é o de pequena monta. O que é isso? O carro bateu, a pessoa não quis consertar, a seguradora foi lá e recuperou o carro e ele volta para o mercado com um preço muito mais interessante. Esse daí tem que tomar cuidado na hora de comprar, tá, gente? E a média multa. Média multa é complicado, é aquele carro que sofreu uma porrada grande, né? A seguradora deu PT, deu perda total para o segurado e o carro volta para o mercado como média multa. Aí já é complicado. Ele é um carro todo torto, eu não indico ninguém a comprar. Por que eu estou citando isso, galera? Porque o mercado ele tem os seus mitos. Tem o seu mito. Por exemplo, alguém lembra quando os bancos digitais começaram a chegar? Ah, não, isso não vai dar certo não, porque o banco tem que ter relacionamento pessoal, né? Lembra? Há muito tempo atrás, quem andava de carroça, quando chegou o primeiro carro, falou assim, carro? Ah, isso não vai vingar não, isso não vai dar certo não. Então, não escutem as pessoas que vão, olha, alguém lembra aqui de Juiz de Fora, todo mundo aqui de Juiz de Fora falaram que o Shopping Independência ia cair? Que o terreno, ele estava cedendo? Que o Shopping Jardim Norte ia ser shopping de pobre? Pessoal, ninguém entra em um negócio sem ter planejamento. Na verdade, o outro entra, mas o risco dele tomar um ferro é grande. Ninguém entra sem planejamento. Nenhum empresário vai comprar alguma coisa sabendo que aquilo lá é um barco furado. Eu, na sala de aula, eu sempre falo com vocês, quando a gente fecha um balanço patrimonial, quando a gente faz uma DRE, quando a gente faz uma análise de investimento contábil, ninguém vai comprar uma empresa que ela não apresenta lucro. Ou se for comprar, vai comprar no preço lá embaixo para tentar recuperar a empresa. Só desinformado compra bomba. Agora, eu já falei de uma forma até mais rasgada, né? Só compra bomba quem não pesquisa, quem vai no impulso. E isso acontece. Estratégia de marketing, gente. Vocês vão no supermercado, todo mundo aqui faz compra. Onde que ficam os produtos de impulso? Perto do caixa. Porque não são produtos necessários de você comprar. Está ali sempre um chocolatinho, sempre um refrigerante. São técnicas. E todos os setores da nossa economia utilizam técnicas. Né? Então, trazendo para a nossa realidade, o Guilherme ele presta esse serviço para a gente, né? Que é um serviço de informação, muito importante, igual a Aline está falando aqui, muito importante, ter informação e ter pessoas confiáveis que querem fazer com que você ganhe rentabilidade é muito importante, porque o objetivo do Guilherme, eu vou deixar ele mesmo falar qual é o objetivo dele. Porque quando o cliente está ganhando rentabilidade, fala aí, Ele vai Guilherme. embora, o cliente vai embora. Tem que fazer o cliente ganhar dinheiro, não tem jeito. Porque o cliente ganha dinheiro, você está também. Eu também ganho. Exatamente. Então, esse é o famoso ganha-ganha. Exatamente. Beleza, galera? É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Guilherme? Não, eu já abordei que eu gostaria de abordar. Quem tiver dúvida, fica à vontade. Quem quiser, entre em contato com a Aline, tá? A Aline que foi a nossa grande incentivadora, né? Agradeço, tá, Aline, pela oportunidade. Quem quiser contar com a assessoria do Guilherme, pode entrar em
contato com a Aline, que o telefone do Guilherme aí para o trabalho que ele realiza de forma espetacular. Eu estou muito satisfeito com o trabalho. O Guilherme hoje me entrega 12,88%, dado de hoje, 12,88% de rentabilidade, ou seja, acima da média do mercado, ou seja, ele faz o dever de casa dele muito bem feito. Tá bom? Eu que agradeço, tá, Aline? Agradeço mesmo e eu, como tutor da faculdade, todo mundo pode me procurar. Eu tenho o maior prazer do mundo em passar informação, em ensinar, né? E tenho certeza absoluta que o Guilherme tem um prazer imenso de fazer o seu cliente ganhar dinheiro. Com certeza, Tá bom? sem sombra de dúvidas. Uma boa noite para todo mundo aí. A gente declara encerrado e nos mantemos às ordens para quaisquer. Obrigado a todo mundo, boa noite, bom descanso. Boa noite, tchau, tchau.